Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e chego para ficar com você durante os próximos 30 minutos para discutirmos sobre comunicação. E hoje o nosso tema, diálogo, vacina. Vamos discutir o quanto o diálogo, o quanto a comunicação é importante para a vida dos outros, o quanto somos necessitados da comunicação e o quanto ela faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos discutir hoje sobre o diálogo que vacina. Seja muito bem-vindo você que chega através do Instagram, a você que chega através do Facebook. Seja muito bem-vindo para participar conosco. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, fique à vontade para fazer o seu comentário e vamos discutir. Vamos trocar informações a respeito de comunicação. E assim nós aumentamos as nossas informações, assim nós dialogamos, nos vacinamos contra as resistências, contra os preconceitos e assim, é claro, melhoramos a nossa comunicação e também aquele conteúdo, a nossa história, a nossa trajetória. Nós melhoramos tudo isso. Então fique à vontade para participar conosco. E é claro, envie essa live também para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas para que elas possam participar conosco, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Fique à vontade para participar, fique à vontade para compartilhar o nosso conteúdo. Está chegando aqui a Joelma, através do Facebook. Muito obrigado, Joelma, sempre participando conosco. Fique à vontade sempre para participar aqui através do Face e também através do Instagram. Gente, antes de passarmos para o nosso tema principal de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma satisfação, que é o seguinte. A Adma está chegando aqui, minha irmã, lá de Carmo do Cajuru. Há mais de 10 anos, eu trabalho com treinamentos de comunicação e oratória. E nós, nesse processo de pandemia, né, em que nós estamos, infelizmente isso mudou muitas questões. E nós tivemos, então, que paralisar os cursos presenciais devido às questões relacionadas à saúde, o que é mais do que necessário. Não é mesmo, Águida, que está chegando aqui pelo Facebook? Então, por questões de saúde, por questões de valorização da vida, por questões de segurança, os cursos ficaram paralisados. Só que, graças a Deus, felizmente, nós já estamos com a programação de treinamentos de comunicação e oratória. Então, em breve, nós já teremos os cursos presenciais, se Deus quiser. É claro que tudo depende das questões relacionadas à pandemia, tudo depende da segurança de todos os participantes, mas recentemente eu já tive a satisfação de programar um treinamento em Pará de Minas, que é claro, só vai acontecer diante da segurança e das questões sanitárias, das questões de saúde de todos os envolvidos, de todos os participantes. Na semana que vem também eu participarei como parceiro de um evento do Dia Internacional da Mulher, quer dizer, na outra semana, né, gente, no dia 8 de março. Então, estarei como parceiro do Dia Internacional da Mulher em um evento e também já temos um treinamento programado para a cidade de Córrego Fundo, que fica próximo ali de Formiga, de Arcos, de Pains. Então é muito bom poder partilhar isso com vocês, porque sinal de que nós estamos evoluindo em relação à questão da pandemia. Só que, é claro, esses treinamentos, tudo só vai acontecer se for realmente, se tivermos num momento bem positivo. E se Deus quiser, estejamos, que continuemos no momento positivo. E, é claro, nós continuamos com a necessidade de uso de máscara, de distanciamento social. Nós precisamos cuidar para que depois nós possamos estar próximos dos outros. E é interessante também porque os treinamentos individuais, eles continuam,
Inclusive, estou em negociação com algumas pessoas para a realização dos treinamentos de comunicação e oratória de forma individual. E isso é muito bom, gente. É muito bom poder ver as coisas acontecerem. É muito bom poder estar novamente junto do público. E se Deus quiser, em breve eu estarei novamente presencialmente junto do público com o qual eu tanto gosto de trabalhar, com o qual eu tanto gosto de lidar. Então, se Deus quiser, estaremos já com esses treinamentos, se a pandemia, né, permitir. E se Deus quiser, vai nos permitir. Não é mesmo, Cassinha, que está chegando aqui pela segunda vez, participando de nossa live? Obrigado, Cássia. Está chegando aqui também o Osvaldo. Obrigado, Osvaldo. E a Aparecida. Obrigado a todos vocês pela presença conosco. Gente, então, se você quer fazer o seu treinamento coletivo ou individual, já estamos programando as nossas próximas turmas. E se Deus quiser, a pandemia vai passar, nós estaremos seguros para a realização desses treinamentos. Então, vai ser um prazer poder participar com vocês. Gente, na live passada, nós discutimos, começamos a trocar informações a respeito da campanha da Fraternidade 2021, lançada pelo CONIC, também pela CNBB, em parceria, em que fala a respeito da necessidade do diálogo. Digo Salvador, né, está chegando aqui pelo Instagram, seja bem-vindo. Então, nós comentamos um pouco a respeito do tema da campanha da Fraternidade, que é a fraternidade, o diálogo, é um compromisso, né, de amor. Nós falamos um pouco a respeito da importância da campanha da Fraternidade desse ano e de todas as outras também, tem sempre um tema importante. Nós falamos um pouco a respeito do quanto as pessoas de boa vontade devem achar caminhos para a superação de problemas. Não é mesmo? Stedson Freitas está chegando aqui. Falamos um pouco sobre o quanto é necessário sentarmos para ouvir o outro, o quanto nós precisamos ouvir as pessoas, e nós sempre discutimos aqui, inclusive tem algumas lives que você pode rever depois, com o tema escutatória. Então, a importância de ouvir o outro no processo de comunicação, porque a comunicação só acontece se eu falo, se eu ouço também o outro, senão isso não vai acontecer. É interessante ter a abertura dos dois lados. Nós falamos um pouco também a respeito do mundo surdo. O quanto o mundo tem sido surdo. Eu até recebi algumas mensagens pelo WhatsApp sobre esse item específico do mundo surdo. E quero saber a sua opinião. Você que está nos acompanhando aí, você que vai nos acompanhar depois, que vai rever ou ver a nossa live gravada, qual a sua opinião sobre o mundo surdo? Você acredita que o nosso mundo de hoje esteja realmente um mundo surdo, onde as pessoas tenham tanta dificuldade assim de ouvir o outro, onde as pessoas tenham realmente dificuldade de dialogar e principalmente de ouvir, e com isso acabam surgindo várias situações relacionadas à violência, a questões de diferença em relação ao outro, a preconceitos. Mas e qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Você acredita realmente que estamos num mundo surdo? Dê aí a sua opinião, dê aí o seu palpite a respeito desse assunto e vamos discutir o que você acredita a respeito disso, do mundo surdo. Fique à vontade para participar conosco. Nós comentamos na live anterior também o quanto há necessidade de termos a cultura do diálogo, aquela questão de dialogar em prol do coletivo, em prol do outro, e não só em busca de uma vantagem para mim. Então, nós comentamos a respeito disso em nossa live anterior. O quanto nós precisamos também, nós já começamos a comentar, o quanto nós precisamos nos vacinar sobre tantas coisas negativas, sobre tantas dificuldades de ouvir. Não é mesmo, Joyce Carol? Obrigado aqui pela participação conosco. Eliana Bento, obrigado pela presença. Fiquem à vontade, a live é nossa.
Sejam bem-vindos. Então, já o diálogo em prol do outro e o quanto nós precisamos ser vacinados contra tantas questões, contra tantas situações que geram indiferença, que geram violência, o quanto nós precisamos gerar em nós diagnósticos, o quanto nós precisamos gerar em nós situações que vão realmente ter abertura para dialogar com o outro. Inclusive, gente, eu postei um texto no Facebook, no Instagram, que depois você pode conferir. O texto cujo título é Diálogo Vacina, em que eu falo um pouco a respeito disso, a respeito dessa necessidade de dialogar. É claro, gente, que isso é desafiador. O diálogo, ele é desafiador. Não é mesmo, Michele, sempre presente conosco? Michele Nogueira, obrigado pela presença. Mas é algo necessário. Faz sentido para você que está aí no Instagram? Então clica no coraçãozinho aí, envia essa live também para mais pessoas. Faz sentido para você aí no Facebook? Então faça o seu comentário, participe conosco sobre essa necessidade de nos vacinarmos para que haja um maior diálogo, para que nós tenhamos uma maior abertura para as pessoas, para trocar informações com as pessoas. E é claro que não é uma questão de nós pensarmos da mesma forma. Não, não é isso. É uma questão de nós termos abertura para aceitar o diferente, para trocarmos ideias com o diferente. E o quanto nós podemos aprender com isso ou com aquilo que é diferente, que traga algo novo para nós. Então, é essa questão de nos vacinarmos, porque nós somos diferentes, mas nós precisamos de dialogar com o outro para que essa diferença não seja algo que se ligue ao preconceito, que se ligue ao desrespeito à diversidade. A diversidade, gente, é algo que pode trazer muita coisa interessante para a gente, nos alertar sobre coisas que nós estamos acostumados, nos fazer pensar diferente. E isso eu acredito e defendo que no mundo de hoje haja uma necessidade de pensar diferente. É um diálogo que visa superar as polarizações, um diálogo que vise reduzir as questões de violência, um diálogo que valorize a vida. Imagine, gente, numa pandemia em que nós estamos, em que já há tantas mortes pelo vírus, já tem tanta gente morrendo, sofrendo devido a um vírus. Agora imagine se nós não tivermos então a proximidade, a abertura, o diálogo com o outro. Se a gente não se vacinar também para criarmos anticorpos que facilitem a comunicação com o outro. Já são mortes demais, gente. Já tem gente morrendo demais devido ao vírus. Então nós precisamos dessa questão do diálogo, nós precisamos da valorização, do cuidado com o outro, que é desafiador, é algo que realmente faz com que a gente saia da nossa mesmice, que a gente saia do nosso conforto, daquilo que nós já estamos acostumados, mas é uma forma de criar um novo olhar, é uma forma da gente ter um mundo mais amplo, da gente participar do mundo de uma forma diferente, de aproveitar mais o mundo, que a gente tenha realmente uma abertura. E não que seja aquele mundo que a gente quer dar ordem simplesmente porque a gente aprendeu algo. Assim eu penso. Se você pensa diferente, por favor, fique à vontade para comentar. Porque às vezes nós aprendemos algo, nós temos uma longa experiência de vida, nós temos uma formação interessante, seja na escola da vida, seja na escola profissional, mas nós temos aquela pressa de dar ordens para o mundo. E com essa questão de dar ordens, ou seja, como se o mundo girasse em torno de mim, como se não houvesse outras realidades, nós às vezes queremos dominar algumas situações. E nesse dominar,
vem às vezes aí um diálogo que nem sempre é o correto naquele momento. Um diálogo que às vezes usa palavras erradas e no momento errado. E o quanto, gente, uma palavra errada no momento errado pode machucar alguém. Pode machucar alguém e transformar aquilo ali numa grande ferida, que nem sempre vai poder ser fechada. Simplesmente por algo que nós dissemos, por uma palavra que nós proferimos, que foi dita de um modo às vezes muito duro, que acontece, é normal isso acontecer, mas o quanto nós precisamos nos policiar a respeito disso. Há muitos momentos, né, da vida em que de repente o silêncio seja até uma resposta mais sábia. Não é mesmo, Marlene? Marlene está chegando aqui, obrigado pela presença. Então, a Zilda está chegando aqui, muito obrigado aí também pela presença. Então, gente, o silêncio, ele às vezes pode ser uma sábia forma de responder às pessoas e de manter até o diálogo em outras situações. Faz sentido para você? Clica aí no coraçãozinho então do Instagram, fala aí o seu oi no Facebook, para que eu saiba que você está nos acompanhando. Eu já ouvi algumas vezes aquela frase: quem cala, consente. Você já ouviu? E o que você acha? O que você pensa a respeito dessa frase, quem cala, consente? Porque eu estou comentando aqui que às vezes a questão do silêncio, ele é sábio, muito sábio, diante de determinadas situações. O silêncio é sabedoria. Concorda, Sãozinha? Seja bem-vinda novamente, que bom tê-la novamente aqui conosco. Então, o silêncio, em diversas situações, ele pode definir, ele pode demonstrar uma grande sabedoria. Concorda, Nina? Nina está chegando aqui pelo Instagram. Mas eu já ouvi, inclusive, que a quem cala consente. O Digo Salvador está dizendo aqui que acho que muitas vezes o silêncio evita muitas brigas. Com certeza, concordo com você. O silêncio pode evitar muitas brigas. O professor Hernando está chegando aqui também. Obrigado, professor, pela presença. Concordo, sim, que o silêncio pode evitar muitas brigas. Porque, gente, uma situação que estamos com os ânimos alterados, que vamos tentar um diálogo, e isso não acontece, e todos querem revidar, todos querem questionar, todos querem mostrar argumentos, e nem sempre as pessoas estão no momento adequado, estão com a paciência adequada, e isso pode gerar uma grande briga. E no momento, gente, igual de hoje, e quanto mais hoje a gente está precisando mais é de paz. A gente está precisando se vacinar desse diálogo. Mas o silêncio também faz parte do processo. Porque não quer dizer que eu, pelo menos, discordo que quem cala consente. Porque às vezes o silêncio naquele momento, para que você possa refletir, para que você possa evitar uma situação pior, para que você possa processar aquela informação, para não magoar aquela pessoa com palavras grosseiras, de repente, que vem ali na mente naquela hora, e até para você refletir sobre aquela situação e responder num outro momento. Não é mesmo, Reis Lamanda? A Sãozinha está dizendo aqui que concordo plenamente. Acho que o silêncio às vezes é sabedoria. Com certeza, Sãozinho. Eu acredito e defendo que nós não expor as nossas realidades. Nós precisamos expor as nossas ideias. Mas não é todo mundo que pensa isso. Não é todo mundo que respeita a ideia do outro. E por isso nós precisamos buscar isso. Levar, trazer essa questão dessa vacina em favor do diálogo. Da vacina que dialoga, que traz abertura. Então, como, infelizmente, nem todos estão preparados naquele momento para dialogar, às vezes o silêncio pode ser muito útil. E não quer dizer, gente, que a pessoa seja má, que a pessoa seja ruim, não quer dizer isso. Nós vivemos em momentos distintos. Como eu falava na live anterior, nós não somos clones,
Somos pessoas totalmente diferentes. Então, de repente, hoje eu estou no momento ruim, mas você está no momento bom. Mas então não quer dizer que aquela questão do diálogo que eu não quero hoje, não quer dizer que amanhã não vai querer. De repente é o momento em que eu não consigo discutir a respeito daquele assunto. Por isso a importância também do diálogo acontecer em momentos oportunos. O feedback, por exemplo, ou seja, o retorno ser dado às pessoas em momentos oportunos, certos assuntos que precisam ser comentados com a pessoa em momentos oportunos. Concorda com isso? Então clique aí no coraçãozinho do Instagram, faça aí o seu comentário no Facebook, porque o silêncio também é sabedoria. Não quer dizer que eu não vá falar agora, que eu não vá falar depois. E quanta coisa, gente, quanta coisa a gente já parou para não falar e que depois pensou, não, melhor nem falar isso mesmo. Melhor deixar para depois. A Águida está dizendo aqui que nesta pandemia o silêncio está sendo transformado em solidão. É interessante esse olhar seu aí, Águida, da questão da pandemia. Que a Águida está comentando aqui já um detalhe sobre o silêncio, que é um silêncio da pessoa não expor, não ter oportunidade de expor as suas ideias, não ter oportunidade de colocar as suas ideias, não poder falar. É isso mesmo, Magda? Ou seja, que não quer dizer que ela não concorde, ela queria às vezes até falar, mas no caso da pandemia, esse silêncio pode às vezes ser em excesso, pode retrair e a pessoa não ter voz, não ter oportunidades. Por isso que nós precisamos ter oportunidade de falar, ter oportunidade de falar, ter abertura para falar e silenciar no momento certo. É claro que tudo exige uma grande sabedoria. O Digo Salvador está dizendo aqui o seguinte: o que você acha de pessoas que têm condição financeira muito boa, mas não consegue transmitir isso em bom diálogo com alguém que tem uma condição inferior? A Agda está respondendo aqui que é sim, eu entendi, né, Agda? Obrigado pelo comentário. Gente, eu vou ler novamente aqui. Joana está chegando aqui, obrigado. Eu vou ler novamente aqui um detalhe que o Digo Salvador está dizendo aqui no Instagram. O que você acha de pessoas que têm condição financeira muito boa, mas não consegue transmitir isso em diálogo com alguém, em bom diálogo com alguém que tem uma condição inferior? Ou seja, diferenças aí de questões financeiras, não é mesmo? Digo Salvador. Posso te chamar assim, né? Então, obrigado aí pelo comentário, obrigado aí pela pergunta. É o seguinte, eu vou até pegar um livro meu aqui, deixa eu pegar aqui, que tem uma informação sobre isso que eu estava lendo. Ah, tá aqui. É um detalhe que é o seguinte, obrigado. Digo, é o seguinte, esse livro aqui veio numa hora certíssima a sua pergunta. Obrigado pelo comentário. Sérgio Brassi, Comunicação Verbal. Sérgio Brassi, Comunicação Verbal. Ele fala de uma coisa aqui muito interessante e que eu vejo que é muito bacana poder comentar isso com vocês. Ah, Rodrigo, beleza. Agora sim é o Rodrigo. Rodrigo, tá bom, obrigado. Que é quem fez a pergunta. É, esse livro traz a respeito do poder pessoal e do poder posicional. O livro explica aqui, Rodrigo, e demais que nos acompanham, que o poder pessoal é aquilo que eu sou. É aquele poder que é característico da pessoa. É aquele poder que eu vou carregar comigo sempre, independentemente de onde eu estiver. Esse é o poder pessoal. Eu vou desenvolvendo isso ao longo da vida, a questão do poder pessoal. Agora, o poder posicional é um poder em que eu tenho, naquele momento, naquela posição em que eu estou. Acredito que isso tem tudo a ver com o que você comentou aí, né, Rodrigo?
de uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, mas que não consegue um diálogo com alguém que tem uma condição financeira inferior. Então, veja bem, o poder pessoal é aquilo que eu sou ao longo da vida, aquilo que eu me transformo como pessoa, como gente. E o poder posicional é a posição em que eu me encontro naquele momento. Então, vejamos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei em setores, inclusive setores de comunicação, já fui assessor de comunicação durante 8 anos, e durante esse período trabalharam comigo diversos estagiários. Vários estagiários, homens, estagiárias, mulheres, pessoas com quem, inclusive, eu tenho uma grande amizade até hoje, pessoas com quem eu tenho contato até hoje. Então, digamos, Rodrigo e demais que nos acompanham, digamos que naquele momento eu tinha um poder, entre aspas, posicional. Apenas um poder posicional, não é mesmo, Gustavo Humberto? Seja bem-vindo. Então, é um poder em que eu tinha, estando na posição de assessor de comunicação, em que eu atuei durante 8 anos. E eu tinha junto comigo pessoas que faziam parte de nossa equipe, que eram pessoas estagiárias, e outros colaboradores que sempre estavam ajudando ali no setor. Só que, depois de um tempo, eu experimentei a situação de fazer vários cursos na área de educação, como ludopedagogia, psicopedagogia, letras, pedagogia também, educação especial e inclusiva. Então, eu fiz algumas formações na área de educação, incentivado aí pelas minhas irmãs, pela Michele, por várias outras pessoas que, junto comigo, viram também a minha capacidade de lidar um pouco mais ligado à educação. E para fazer alguns desses cursos, eu me tornei estagiário. Eu fui estagiário, então em um momento distinto. Manu Borges está chegando aqui, obrigado. Então, em um determinado momento, eu era o líder, digamos assim, de um setor e vários estagiários fizeram parte ali desse setor durante os 8 anos. Mas depois a situação inverteu. Depois eu deixei de ser um líder ali naquela situação, e sendo um estagiário, e eu era o estagiário. Então, meu poder posicional ali se inverteu. Mas o que interessa então é o poder pessoal, o poder meu como pessoa. Porque senão o que poderia acontecer? Eu, como um coordenador de um setor, eu poderia, como eu tinha ali um certo poder maior, digamos assim, um poder posicional maior, eu poderia abusar daquele poder. E isso é muito comum de acontecer. E enquanto, quando eu era estagiário, eu tinha um poder posicional, digamos que inferior. Eu tinha que me submeter a situações que outras pessoas encaminhavam. É claro que eu sempre sugeri, sempre dei opiniões, sempre participei, mas eu tinha que ter um certo limite nisso. E isso, Rodrigo, eu acredito que cai muito bem nessa questão que você comentou aí, porque você falou de um poder posicional de alguém que tem um nível financeiro elevado. Então, naquele momento ali, a pessoa que tem um nível financeiro elevado em relação a quem tem um nível financeiro inferior, ela tem uma posição, digamos que elevada, mas isso muda muito. Isso muda a vida. Enquanto a gente for vivo, isso pode mudar. Numa situação ali, por exemplo, se for no trabalho, essa pessoa pode ter uma posição acima de você. Mas e no dia a dia, na rua, numa situação familiar, numa situação de doença, como isso pode inverter? Como isso pode mudar de situação? Então eu acredito, Rodrigo e demais que nos acompanham, que o poder pessoal é aquele que nós precisamos desenvolver cada dia mais. É claro que o poder posicional ele precisa acontecer também,
Por exemplo, os pais precisam se posicionar como pais, os professores precisam se posicionar como professores. É claro que existe uma necessidade de liderança, de guiar as pessoas, mas aí vem a questão de ser uma autoridade, um líder, e não um chefe, e não uma questão de autoritarismo, igual nós já falamos aqui em outras lives. Por quê? O poder pessoal é aquele que eu carrego comigo a vida toda. É a abertura ao diálogo, é a abertura à troca de ideias com os outros, o envolvimento com os outros. E esse poder, então, esse poder posicional, ele muda muito. É igual o exemplo que eu dei aqui para vocês. Em um momento eu era assessor de comunicação e eu tinha vários estagiários, pessoas muito bacanas junto comigo. Depois eu virei estagiário numa área totalmente distinta e tive vários líderes, vários professores, pedagogos, também diretores muito bacanas comigo. E aí o nosso poder posicional, ele não sobrepõe, nesse caso, ao poder pessoal. Porque eu continuei sendo Gilberto, espero que sim, com as limitações, com as falhas, com as dificuldades. E as pessoas também me trataram, quando eu fui, né, no caso, o estagiário, me trataram de uma forma também muito bacana, muito igual, porque não extrapolaram, não exageraram no poder posicional, mas exageraram no poder pessoal, na proximidade. Não é mesmo, Maraísa? Maraísa, com quem eu já trabalhei também, que bacana tê-la aqui com a gente, Maraísa. Gente, faz sentido para vocês essa questão do poder pessoal e do poder posicional? Isso é abertura ao diálogo. Isso é uma vacina para que a gente humanize os processos, para que a gente saiba que a vida dá muitas voltas, para que a gente saiba que a gente precisa estar próximo do outro. O Rodrigo está dizendo aqui: excelente, Gil, sabe as palavras. Você está de parabéns, muito sucesso para você. Ô, Rodrigo, que bacana, primeira vez você aqui em nossas lives. Espero que tenha tido a oportunidade de assistir as outras, né, lives anteriores. Mas que bom. Que bom que eu captei a sua mensagem e que nós pudemos discutir um pouco a respeito do poder pessoal e do poder posicional, que é também algo, que é também um alerta importante para que a gente possa se vacinar aí contra as resistências, possa aumentar o diálogo com a pessoa, com as pessoas, possa ver que o mundo é feito de pessoas, é feito de união. Faz sentido para você isso? Quer fazer o seu comentário? Fique à vontade, clique no coraçãozinho aí também do Instagram para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo. Fique à vontade para fazer o seu comentário aí no Facebook. E lembre-se que aí no Facebook e aí também no Instagram temos um texto com o título Diálogo Vacina, em que fala um pouco a respeito dessa necessidade de ouvir as pessoas, dessa necessidade de nos vacinarmos para facilitarmos o diálogo, criarmos anticorpos. E essa vacina é para todo mundo, viu, gente? Está liberada. A vacina do diálogo está liberada. Vamos atualizar aí o cartão de vacina e nada de seringa vazia. Então vamos aproveitar. É claro que a vacina também tem suas dores, eu sei disso. Eu sei que a vacina do diálogo também tem um pouco de dor. Mas com certeza, gente, mesmo com todas as dificuldades, eu acredito, mesmo com as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu acredito que mesmo com a dorzinha ali da vacina do diálogo, os benefícios dela são muito maiores. Com certeza, muito mais coisas positivas para a gente. Gente, que bom estar aqui com vocês. A Sãozinha está dizendo aqui, sabe as palavras. Obrigado, Sãozinha. Né? A gente sempre troca ideias tão bacanas, né? Você e eu e outras pessoas. Isso é muito bom. Isso é uma forma da gente enriquecer e, é claro, trabalhar junto com as nossas limitações, os nossos defeitos. Tanto que eu sempre comento com vocês aqui. Se discordar, pode falar aí, vamos discutir, vamos trocar ideias. Assim você traz uma informação importante para a gente, eu trago uma informação que complemente
a sua visão, o seu olhar e vamos em frente, tá bom? Pessoal, muito bom esse assunto. Então eu vou fazer o seguinte, no próximo domingo eu vou continuar, vou pesquisar mais um pouco aqui a respeito de poder pessoal e poder posicional. Você também fica à vontade para pesquisar, para a gente poder trocar ideias no próximo domingo. E vamos falar um pouco mais sobre isso. E aqui, então, vamos ter uma segunda dose de vacina, tá bom? No próximo domingo, uma segunda dose da vacina, né, do diálogo que vacina. Vamos continuar trocando informações no próximo domingo a respeito disso. A Michelle está dizendo aqui, ampliando sempre nossa visão. Tá bem? E até a próxima. Que ótimo, Michelle. Obrigado pela sua consideração de sempre. Gente, então, combinado, nossa segunda dose será no próximo domingo, às 10 para as 8 da noite. E você que ainda não viu as lives anteriores, pode rever ou ver aí no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho, pelas perguntas, pelos comentários. Isso é tão bom, dá uma energia para a gente ver a participação de vocês. Domingo que vem tem segunda dose. Eu conto com vocês. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!